vamos fazer esta última pergunta, então. Nós temos aqui representante de todos os grupos aqui de Toronto, do GPA. Somos individuais, somos diferentes, temos prioridades, temos interesses diferentes. Mas como que podemos continuar fomentando a nossa união e o trabalho conjunto sem infringir nessa individualidade que nós precisamos? Está aqui conosco o espírito Dr. Bezerra de Menezes, entre outros. E Dr. Bezerra foi o paladino da unificação dos espíritas em 1895. Ele já pensava de que a sós nós seremos um número, juntos seremos uma força. Ele deu essa frase numa mensagem psicografada por Chico Xavier, intitulada Unificação. Se nós somos tão poucos e não podemos conviver entre nós, como podemos ter a audácia de falar de fraternidade universal? Então teremos que deixar um pouco a pompa e voltarmos à realidade. A unificação não é sujeição, não é submissão, não é dependência. É a parábola de Jesus do feixe de varas. Uma vara só, qualquer pessoa quebra. 2 varas são quebráveis. Mas 30 varas ninguém quebra, exceto usando equipamentos próprios. Se nós só formos individualistas, nós corremos o risco de não progredir e formarmos guetos. O nosso centro é o melhor do que o outro. Não há centros melhores nem piores. Há instituições melhor dirigidas, melhores esclarecidas, do que outras onde não há um conhecimento profundo da doutrina e as pessoas ainda estão em carência. Mas se nós somos uma instituição boa, bem organizada, não é a hora de nós ajudarmos aos outros que estão começando? Porque o isolacionismo? Allan Kardec herdou de Pestalozzi, seu mestre, uma trilogia. Essa trilogia, na educação, era trabalho, solidariedade e perseverança. Pestalozzi dizia que a educação é fruto da perseverança, do trabalho, da solidariedade. Kardec usou mais tarde trabalho, solidariedade e tolerância. Se não formos capazes de nos tolerarmos, de nos ajudarmos, nós que privamos do mesmo ideal, que falamos o mesmo idioma espiritual, como poderemos aguardar que um dia a humanidade esteja melhor? A humanidade que ainda desconhece essas leis abençoadas. Nós somos muito favoráveis à unificação, especialmente porque a unificação não interfere com os nossos trabalhos. É nada mais do que uma aglutinação de forças. No Brasil, que será diferente daqui do Canadá, é uma maneira de nos ajudarmos. Um centro, por exemplo, não tem evangelizadores, mas tem crianças. A Federação Espírita Brasileira procura uma maneira de mandar uma orientação para esse trabalho. Um grupo deseja criar atividades mediúnicas e não tem experiência. A Federação Espírita Brasileira manda equipes para preparar aquele grupo mediúnico. Então a unificação, o objetivo é exatamente dar um sentido, mas um sentido de natureza unitária, para que não façamos espiritismo à moda do médium X, à moda do médium Y, à moda do diretor Z. Porque o espiritismo é um só. As interpretações é que variam de acordo com o nosso processo evolutivo. Desse modo, vale a pena, porque eu vejo a união dos espíritos, e Dr. Bezerra de Menezes costuma dizer, dos espíritos espíritas, porque há espíritos que não são espíritas. Se nós olharmos no Evangelho, São Luís não era espírita. Lacordaire, que era um sacerdote da Igreja Católica. Pascal, que não tinha nenhum vínculo, a não ser com o catolicismo da sua época. Então nós temos que nos unir fraternalmente, porque isso nos vai ajudar a servir melhor. E formando esse grupo, teremos um intercâmbio muito grande de ideias, porque várias cabeças pensantes no ideal produzem muito mais do que uma ou duas apenas. Então, o esforço é válido, mesmo porque, repetimos, o objetivo da entidade federativa não é um centrão dominando os centrinhos, porque ela é constituída dos centros espíritas.
A sua diretoria será o resultado do diretor deste, daquele, o que forma a entidade federativa. Todos têm o mesmo direito à voz, à opinião, ao trabalho e trazer cada qual a sua experiência que vai ajudar os iniciantes a divulgar cada vez mais o Espiritismo. Também no Brasil, graças ao egoísmo natural, a FEB teve muitas dificuldades. Ainda tem hoje aproximadamente 11 mil centros espíritas federados, mas deve ter uns 8 a 10 mil não federados. Porque a pessoa tem o seu curralzinho e não quer que ninguém interfira no curralzinho, mas ninguém vai interferir. Porque a FEB não fiscaliza, não importa, estabelece diretrizes, que a prática seja espírita, que não tenha cerimoniais, que não tenha o achismo, muito típico do brasileiro. Eu acho. A gente fala de química inorgânica, de física quântica, eu acho. Não acha nada, que você nunca ouviu falar disso. Como é que vai achar coisa nenhuma? Então, é válido que façamos um esforço para nos unirmos, intercambiarmos. E se algum de nós se sentir melhor equipado, fantástico. Vamos auxiliar os que estão na retaguarda. É isso que os nossos benfeitores espirituais nos pedem com muito afinco, que acabemos as diferenças, porque todos temos mais pontos de identidade do que de discrepância. E o que é que nós fazemos? Pegamos a discrepância como nossa espada e abandonamos a identidade, que seria a forma de estarmos juntos. Então, pessoalmente, pela experiência, são 68 anos, como dizem os jovens, de estrada. Portanto, de alguma forma, tenho muita experiência nisso. E posso falar neutralmente, porque eu não pertenço à federação. Nós temos uma instituição que é vinculada à Federação Espírita do Estado da Bahia, que é vinculada à Federação Espírita Brasileira. No mês de novembro, temos o Encontro Nacional de todas as federações. Todo novembro. É o Encontro Federativo Nacional. Então se debatem os problemas, as dificuldades. Os centros, se estiverem unificados, irão ver como é que nós fazemos para arranjar dinheiro, que é um problema, para pagar o aluguel, para pagar a luz, pagar a água, pagar os impostos. Como é que nós vamos fazer? Será que se nós fizermos tal coisa é doutrinário? Porque às vezes a coisa é legal, mas não é doutrinária. E nós não temos o direito de, em nome de uma justificativa, usarmos os métodos que não são postulados pelo Espiritismo. Então, desta forma, é de relevante importância e significado. Os benfeitores todos não são donos de um centro, nem são guia de um centro. São guias da humanidade. Inclusive dos ateus, daqueles que se opõem. Eles são guias, eles são bondosos, são os mensageiros de Jesus. Então, como mensagem final, proporia a reflexão para que todos estejamos sempre juntos. Mas tenhamos alguma diferença, como é natural. Minha mãe era analfabeta, mas foi a pessoa mais sábia que eu encontrei nesta existência. E ela dizia assim: meu filho, os dedos da mão nasceram na mesma hora, mas são diferentes. Mais tarde, quando adquiri um pouco de lucidez, eu me dei conta de que essa diferença era proposital. Porque é graças a essa diferença que nós podemos pegar. Porque quando nós dobramos, eles ficam perfeitos, na mesma posição. Se eles fossem iguais, ficaria uma anomalia. Então não podíamos ter o toque, a segurança. Outro ditado que ela usava muito: seja tolerante, meu filho. Nunca reaja, uma analfabeta. Haja. Olha que jogo semântico de dois verbos, né? Mas, mãe, como? Veja bem, a língua e os dentes estão juntos. De vez em quando os dentes mordem a língua e a bochecha e elas não mudam de lugar. Ficam ali. Sara a ferida e se harmoniza. Então, quando alguém lhe ofender, não saia, não fique no lugar. Porque a ferida cicatriza, meu filho. Mas fique em união. Já imaginou se a vez que morde a bochecha saísse? Ou mordeu a língua, é assim? Vou embora. Que lições, e assim a vida inteira. E se tornou espírita. Eu lia para ela toda a codificação. Mas eu lia na tradução de Guion Ribeiro, que é uma tradução clássica. E um dia eu estava lendo o Evangelho, entusiasmado, porque eu adorava a minha mãe, sem nenhuma conotação freudiana, como também meu pai. Mas com ela convivia mais, porque o filho convive um pouco mais com a mãe.
E eu li assim o capítulo, a melancolia. E quando eu ia continuar a pergunta, e o que é melancolia, meu filho? Então eu vi que eu não havia entrado no espírito da sua grandeza. Ele disse, a melancolia é uma tristeza muito triste. E aí eu comecei a ler. E a partir daí eu lia para que ela entendesse. E fiz um grande mal. Porque toda vez que eu errava, eu dizia assim, Di, você não é espírita, meu filho? Eu digo, ai, por que eu meti mãe nisso? E hoje, no além, eu tenho com ela um convívio que não tinha na Terra. Porque quando estou viajando, ela me aparece pela manhã e quando eu me deito. É tão fascinante. Às vezes eu desperto e ela está sorrindo. E faz assim, Di, já orou, meu filho? Eu digo, mãe, eu estou chegando agora. Ore, meu filho. Você vai viajar no carro do sol e não sabe se chegará ao crepúsculo. Quando eu me vou deitar, cansado, invariavelmente, ela então assim, Di, já orou? Eu digo, mãe, o meu dia foi de oração. Ore mais. Você não sabe se vai despertar com o sol nascente. Só mães são capazes dessas coisas. E então esses vínculos o Espiritismo nos dá numa segurança tão grande em favor da afetividade, sentimento de amor.